Olá, galerinha do Colégio Pedro e Rafael, tudo bem? Aqui é a Andréia, sou professora de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira e venho, através desta videoaula, fazer uma revisão para vocês de todos os conteúdos que foram vistos lá em sala de aula. Por quê? Para que vocês não se esqueçam nadinha do que nós vimos lá. Ok? Simbora para mais um estudo com muita alegria, fazendo suas anotações. Então vamos lá, galerinha, para a nossa revisão. Primeira coisa que nós vamos revisar são tipos de discurso, tá? Então nós temos três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O que seria o discurso direto? Ele vai estar em primeira ou segunda pessoa, ok? E é a reprodução exata da fala da personagem, tá? No indireto, o que vai acontecer? Isso vai estar em terceira pessoa, tá? E vai pertencer a fala ao narrador. Então, ele vai transmitir o que a personagem disse sem reproduzir exatamente como foi aquela fala. Aqui no direto, nós usamos as pontuações para que a gente tenha a reprodução exata daquilo que a personagem está falando. Aqui, eu uso as conjunções Q e C para que eu possa fazer essa transmutação, né, do direto para o indireto, para que fique em terceira pessoa, como se eu estivesse contando alguma coisa que eu vi de alguém, né, uma fala que eu escutei, e aí eu quero transmitir isso para alguém, só que eu vou falar com as minhas palavras sempre em terceira pessoa. E aí nós temos o discurso indireto livre. Esse aqui gera um pouquinho de conflito, de entendimento, né? O aluno fica, meu Deus, como que eu vou identificar? Muito fácil, tá, galera? Ele é a mistura dos dois, tanto do direto quanto do indireto. E ele tem um efeito estilístico muito grande, muito intenso e que deixa aquela representação bem bacana. Então eu vou colocar para vocês alguns exemplos, tanto do direto, quanto do indireto livre, para que vocês possam entender quando que eu faço, como que eu identifico quando é direto, quando é indireto e quando é indireto livre. Então vou pegar o mesmo exemplo para os três, para que vocês possam entender melhor essa representação dos tipos de discursos. Então vamos lá, galerinha. Fiz aqui um exemplo comparativo para vocês, para que vocês possam entender a diferença do discurso direto, indireto e indireto livre, tá? Então, no discurso direto, lembra que eu disse que é a representação exata da fala da personagem. Como que eu faço isso? Através dos sinais de pontuação. Então, eu tenho aqui um travessão e aí vem a fala: ninguém se mexe. E um ponto de exclamação no final. Na outra linha, travessão, ordenou ele e o ponto final. Então aqui eu coloquei exatamente como aconteceu a fala daquela personagem, usando os pontos, os sinais de pontuação, ok? Então isso eu classifico como discurso direto, tá? No discurso indireto, como que vai funcionar o discurso indireto? Vamos supor que eu estou aqui e tem duas pessoas conversando exatamente essa fala aqui, tá? Eu vou ouvir essa fala e vou correndo passar isso para o meu amigo ou para minha amiga, tá? Eu vou chegar lá e vou falar assim, ó, ninguém se mexe, ordenou ele? Não, eu vou chegar para minha amiga e vou falar, Maria, ele ordenou que ninguém se mexesse. Então, eu transformei isso aqui numa fala em terceira pessoa, tá? Fui lá, usei aqui a minha conjunção, que eu chamo de conjunção integrante, né? O que? Para dar essa ideia de terceira pessoa e transformar essa fala que estava em primeira pessoa, né? Em primeira pessoa, transformar em terceira, tornando assim um discurso indireto, ok? Aí nós vamos falar do discurso indireto livre. Lembra que eu disse que era a mistura dos dois, ok? Então eu pego toda essa fala e vai ficar desta maneira:
que ninguém se mexesse. Nossa, mas o que aconteceu aqui? Como que funcionou isso? Então, isso aqui foi narrado simultâneo ao acontecimento, ou seja, estando as falas das personagens direta, porém integralmente inseridas dentro do discurso do narrador, tá? Então, obteve a mistura dos dois aqui. Então, essa é a diferença, pessoal, do discurso direto, do indireto e do indireto livre. Estarei à disposição de vocês, tá? Para qualquer dúvida com relação ao indireto livre, que eu sei que gera muitos conflitos. Se precisarem de mais exemplos, estarei enviando para vocês através dos aplicativos do colégio. Fiquem à vontade, ok? Estarei inserindo também para vocês algumas listas com alguns exercícios sobre isso misturadinho, para ver se vocês conseguem identificar um do outro, ok? Acredito eu que para vocês nesse momento o mais complicadinho é o discurso livre, né? O indireto livre. Porém, através dos exercícios, através dos exemplos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí sanar todas as suas dúvidas, ok? Então, aguardem aí as próximas listas de exercícios, as próximas videoaulas, ok? Estou totalmente à disposição, morrendo de saudade de vocês e logo, logo estaremos aí juntos em sala de aula, ok? Beijo, beijo e até a próxima!